Então, nessa parte, nós vamos falar sobre simetria de rotação. Então, olhando para o nosso quebra-cabeça, para o espaço vazio e a peça que a gente tem aqui do lado de fora, que vai compor esse quebra-cabeça. O que é necessário fazer com essa peça para que ela caiba aqui? Então, é possível perceber que a peça não está na posição correta para que ela se encaixe aqui dentro. Para possibilitar esse encaixe, antes de movê-la para esse espaço, é necessário realizar na peça cinza uma rotação de 90 graus para a esquerda, em torno do seu centro. Então, o que é uma rotação? É um giro no plano em torno de um ponto fixo chamado de centro de rotação. Então, a gente vai girar a figura, vamos colocar que o ponto de rotação seja aqui. Como é 90 graus, ele vai vir encostar aqui e vai ficar na forma correta. Então, desse modo, as distâncias de todos os pontos da figura original até o centro de rotação devem ser as mesmas dos pontos correspondentes na figura girada. Toda vez que a gente coloca aqui uma figura por rotação, que a gente faz esse giro, em torno de um ponto, a gente vai fixar um ponto e vai fazer esse giro, os pontos têm que estar à mesma distância da figura original. Então, aqui a gente tem um exemplo de rotação. Rotação de 90 graus da figura 1 em relação ao ponto O no sentido horário. Então, o ponto O está aqui, a figura vai fazer um giro de 90 graus em relação a esse ponto. Qual que vai ser a posição que ela vai assumir depois do giro? Então, está mostrando aqui. Essa figura vai fazer uma rotação de 135 graus em relação a esse ponto. Então, próximo desenho é a rotação dessa figura. E a de 180 graus, que é um giro de meia volta, então a posição que essa figura vai tomar vai ser essa aqui, em relação a um ponto O. Então, a gente determina o ponto, faz o giro e representa a figura depois desse giro, como que ela vai ficar. Nas construções geométricas, aqui a gente parte para o uso dos instrumentos de desenho para nos auxiliar na construção dessas figuras. Então, como utilizar os instrumentos para a gente poder representar essa figura aqui? Então, a rotação de 50 graus no sentido horário. Toda vez que a gente falar sentido horário, é no sentido dos ponteiros, do movimento dos ponteiros do relógio. Então, do polígono ABCD em torno do ponto B. Então, o ponto B é que vai começar esse giro. Então, como que é? 50 graus. Usando aqui o nosso transferidor, você vai alinhar o ponto B com o centro do transferidor e partindo do lado BC, construa um ângulo de medida 50 graus no sentido anti-horário contrário aos ponteiros do relógio. Converte-se em B, traçando o outro lado. Então, colocou aqui, alinhou, fez aqui um ângulo de 50 graus. Essa aberturinha aqui. Repita, vamos lá para o passo 2. Agora, com a ponta seca do compasso no ponto B e abertura igual a BC, então põe a ponta seca aqui, abre o compasso até o ponto C. Marque o ponto C' sobre o lado do ângulo criado anteriormente. O ponto C' é o simétrico correspondente de C. Então, esse vai ser o ponto simétrico do ponto C. E ali na letra no número 3, repita o mesmo procedimento para os pontos A e D, gerando os pontos A' e D'. É necessário traçar uma reta ligando os vértices B e D. Então, aqui a gente tem a reta ligando B e D. Aí você vem com o compasso, marca a abertura e traça para cá. Depois você vai fazer o desenho da reta para poder localizar o ponto e une os lados. Você fez a figura, que vai ser
uma figura feita por rotação. Então, o ponto central era o ponto B, você girou essa figura 50 graus no sentido horário. Então, como que ela ficou? O ponto B, ele tem o simétrico correspondente. Quem que é simétrico aí do ponto B? Quem que é? Ele tem, pelo fato desse ponto ser o centro de rotação, seu simétrico vai coincidir com ele próprio. Então, quer dizer que ele é o ponto B'. O simétrico do ponto B coincide com ele. Então, ele tem, sim. Porém, pelo fato de esse ponto ser o centro de rotação, seu simétrico coincide com ele próprio. Então, o ponto B, ele é igual ao ponto B'. O ponto B' e o ponto B se coincidem, mas são simétricos. Nessa parte, a gente vai ter a determinação do centro de rotação. Então, como que eu vou determinar o centro de rotação de uma figura que apresenta simetria rotacional? Nesse desenho aqui, que eu tenho esses dois trapézios, eu tenho aqui o centro de rotação, marcado pelo ponto O. Mas como que eu determino esse centro de rotação? Como que eu sei que ele é o centro? Então, a gente vai precisar do compasso e de régua. Então, começa lembrando aqui das mediatrizes. Mediatriz é uma reta que passa por outra reta que forma um ângulo de 90 graus. O ponto médio vai dividir a minha reta em duas partes iguais. Então, a mediatriz, ela tem que ter um ponto que dista a mesma distância dos pontos dados. Então, nesse caso, a gente vai localizar aqui as distâncias dos pontos, ligando eles, para a gente poder saber depois as mediatrizes. Então, o ponto que está na mediatriz sempre mantém a mesma distância dos dois pontos que a definem. Então, a gente tem a reta aqui, a mediatriz e os dois pontos, que aqui foi localizado, que estão à mesma distância. Como o centro da simetria de rotação também mantém uma mesma distância de dois pontos que são simétricos, ele pertence à mediatriz desses pontos. Logo, o centro de simetria de rotação é a intersecção de pelo menos duas mediatrizes de pontos correspondentes. Aonde elas cruzam, a gente vai ter o centro de rotação. Então, na prática, como que é isso? Na figura, o simétrico do ponto E é o ponto E'. O ponto H é o ponto H'. Como exemplo, é possível traçar os segmentos E', e H' na imagem e encontrar as mediatrizes desses dois segmentos. Então, a gente traça aqui, liga os pontos. E aí, como que eu acho a mediatriz mesmo? A gente vai desenhar a reta, o segmento, vai abrir o compasso na abertura aqui do tamanho do segmento, aí vai girar o compasso aqui para cima e vai marcar um tracinho, vai girar ele para baixo e vai marcar o tracinho. Depois você vira o compasso para o outro ponto e faz o mesmo procedimento. Faz o tracinho para cá e para baixo. Você fez isso para o ponto E'. Agora para o ponto G, o ponto H e H', mesma coisa. Qual que é a abertura do compasso? Você vai localizar um ponto. Faz a abertura de novo, outro ponto. E localizou os pontos, você une com uma reta. Uniu com a reta a hora que as duas mediatrizes se encontrarem, a gente vai ter o centro da rotação. Então, é possível fazer isso na prática usando um compasso.
E aqui nós vamos fazer as atividades agora, usando o plano cartesiano. Então, na questão 1, realize a rotação da figura em torno do centro do plano cartesiano, conforme as indicações dadas. Depois, registre as coordenadas dos vértices da figura rotacionada. Então, a rotação de 90 graus no sentido horário. Então, como que vai ficar esse desenho? Vamos tomar o ponto B como o meu centro de rotação. Eu vou girar ele 90 graus no sentido horário. Então, a seta minha vai virar para cima. Então, como que eu vou desenhar ela? Ela vai vir aqui, que ela vai ser o ponto, o B vai ser o próprio 3, só que agora para o X, 3 para x, 0 para y. Aqui ele era 3 para y e 0 para x. Como ele sofreu uma rotação, um giro, a gente vai desenhar ele para cá. Então, como que vai ficar esse desenho? Então, a gente vai ter aqui o ponto B, que vai partir do 3. O ponto C vai ser 1 e menos 2. Então, aqui a gente vai ligar, vai ser a seta do desenho que a gente está fazendo ele igualzinho, porém de forma rotacionada. E aqui o ponto A, que vai ser o 5 e menos 2, o ponto G, o ponto F, desce 3, o ponto E, 2, aqui ele sobe 3 e liga aqui. Ponto. Tem todos os desenhos prontos aqui. Agora a gente vai marcar as coordenadas. Como que ficou o ponto A'? O ponto A', ele é esse ponto aqui. Então, quais são as coordenadas dele? É o 5 para x e o menos 2 para y. Como que vai ficar as coordenadas do ponto B'? Então, B', ele é 3 para x e 0 para y. Como que ficam as coordenadas do ponto C'? 1 para x, menos 2 para y. O ponto D', as coordenadas são 2 para x e menos 2 para y. O ponto E', as coordenadas são 2 para x e menos 5 para y. Ponto F', quais são as coordenadas dele? F' é 4 para x, menos 5 para y. E o ponto G', as coordenadas são 4 para x e menos 2 para y. Então, a mesma figura desenhada na rotação. Agora, para o desenho da letra B, nós vamos fazer uma rotação de 180 graus. 180 graus é um giro de meia volta. Então, a gente vai pegar o ponto A e vai fazer ele girar meia volta. Então, 180 graus. Aqui. Vou fazer com a... Aqui, ó. Quando a gente faz isso aqui, eu tenho que fazer um giro de 180 graus. 180 é meia volta. Então, quer dizer que o ponto A, ele vai vir aqui para baixo. Então, quais são as coordenadas do ponto A nesse caso? Como ele vai vir para baixo e lá em cima ele era menos 2 e 5, agora ele vai ser 2 para x e menos 5 para y. A partir dele eu consigo desenhar as outras. Então, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E, o ponto F, o ponto G e volta aqui no ponto A. Então, feito esse giro de 180 graus, quais são as novas coordenadas que eu vou obter do desenho? Então, ponto A', 2 para x, menos 5 para y. Ponto B',
4 para x, menos 3 para y. Ponto C', 3 para x, menos 3 para y. Ponto D', 3 para x, menos 1 para y. Ponto E', 1 para x, menos 1 para y. Ponto F', 1 para x, menos 3 para y. E o ponto G', 0 para x, menos 3 para y. Pronto o nosso exercício. Então, lembrando aqui que o nosso ponto de rotação é a origem do sistema, que é o ponto 0, 0, tá? Nosso ponto de rotação é o eixo das coordenadas. Questão número 2, usando a régua e compasso, obtenha a figura simétrica por rotação do triângulo ABC em torno do vértice C. E eu quero 135 graus no sentido horário. Como aqui no computador eu não vou conseguir mostrar isso para vocês usando o compasso, o transferidor, então eu vou fazer para vocês mais ou menos como que ficaria esse desenho. Como o ponto C é o meu ponto de origem, então mais ou menos aqui eu teria a distância do ponto A, aqui o ponto A', quer dizer, aqui desse lado, ponto A, e o ponto B' lá no topo. Aqui seria o ponto B', A', e aqui o C' que coincide. É o mesmo desenho, porém, vocês vão ter que usar um compasso ou um transferidor para você localizar direitinho 135 graus para fazer o desenho. Aqui na número 3, você vai usar régua e compasso e localizar o centro de rotação da figura a seguir. Como está pedindo o centro de rotação, lembra que a gente tem que localizar as distâncias entre os pontos? Aí eu pego o meu compasso, abro ele aqui do tamanho desse segmento e faço uma marquinha aqui para identificar o tamanho dele aqui para cima e faço uma marquinha aqui para baixo. Depois eu coloco o compasso aqui, faço a outra marquinha. Feito isso, eu vou ter a minha mediatriz. Depois eu faço a mesma coisa aqui para o ponto A, para o ponto A', abre o compasso aqui, põe a ponta seca no A, abre, aí o compasso faz um giro aqui para cima, depois você vem e faz um giro para baixo, põe a ponta seca aqui, faz aquela aberturinha ali e vai localizar isso aqui. Você pega a régua e marca a distância dos dois pontos que você marcou. Você já tem aqui o encontro das mediatrizes. Eu não tracei até o final, mas aqui, no caso, ela teria esses pontos aqui. Então, no desenho, a hora que você for fazer aí, você vai conseguir identificar isso. A hora que as duas mediatrizes se encontram, você tem esse ponto aqui de encontro. O que é o ponto de encontro? É o que a gente estava procurando, o centro de rotação da figura. Usem um compasso para facilitar. E aqui você vai escrever ponto O, ponto de encontro, que é o ponto centro de rotação. Nessa parte, está falando sobre transformações combinadas. Quando você vai compor uma obra artística, né, que vai ser um quadro ou um desenho que você queira fazer com mosaicos, por exemplo, você vai ter que combinar aí qual movimento que você vai fazer nessa figura para que ela encaixe certinho. Essa figura aqui, ela veio aqui para a posição 1 por translação. Essa figura aqui é por translação e essa também é por translação. Só que, quando eu tenho essa posição da figura, o que eu tenho que fazer com ela? Uma reflexão
para que ela siga o padrão aqui do desenho. E quando eu tenho essa figura nessa posição, eu tive que fazer uma rotação. Então, se você inverteu o lado da figura, é reflexão. Se você copiou a figura tal qual ela é translação. E se você teve que fazer um giro em torno do centro dessa figura de rotação, vai ser o centro de rotação da figura e o movimento dela é simetria de rotação. Fez o giro, é rotação. Então, aqui existem várias formas de combinar para que você obtenha a melhor composição do seu desenho. E a próxima atividade nossa vai ser a correção das atividades. E antes nós vamos assistir um pouquinho do vídeo do Escher, mostrando essas composições nos desenhos dele. Então, aqui nós vamos ver as transformações de Escher. Maurits Cornelis Escher. Então, aqui a gente tem a primeira divisão regular do plano e as imagens iguais. Então, ele coloca 2 passarinhos e agora ele vai fazer uma composição com essas 2 formas. Olhem para vocês verem. Todas modificadas. Espelhamento da imagem. O que é espelhamento? Seria simetria de reflexão. Então, com isso, quais as composições que o Escher fez? Olhem bem as imagens transformadas. E com isso ele compôs um quadro, uma forma ou um mosaico, tudo com simetria de reflexão. Olha que interessante a criatividade do Escher. Composição com diferentes imagens. Então, agora ele vai combinar essas imagens e vai formar um desenho incrível. Planejamento minucioso. Olha como que era através do uso de compasso e régua. Olha a composição dele, que perfeita. Olha essa agora do cavalo marinho. Ele faz as translações, reflexões, as rotações, olha lá, o giro. Cada giro vai compor uma forma e ele vai compondo um quadro com isso. Olha que legal. Escolha das cores. Lá no final da apostila vocês têm esses motivos para fazer o desenho. Olha para vocês verem que legal também. Tudo isso usando um único motivo. Aqui ele fez figuras diferentes, aqui movimentos de reflexão. Tudo isso do nosso querido Escher. Então agora vamos fazer a correção das nossas atividades da apostila de vocês na página 12. Então, vamos lá. Número 1, observe como o Renan criou uma faixa decorativa. Olha a faixa aqui. Quais foram as transformações geométricas utilizadas por ele para obter a faixa decorativa? Então, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Então, o que ele usou? Ele usou a translação. Ele usou a mesma figura em passos em formas diferentes. Então, simetria de translação. E também a de reflexão. É como se eu tivesse colocado um espelho aqui no meio dessas 2 folhas. E a translação é quando eu vou repetindo o desenho. E a reflexão é quando eu troco o desenho de posição. Então, ele usou simetria de translação e simetria de reflexão. Número 2. Quais foram as transformações geométricas usadas por Flávia para fazer a figura a seguir? Descreva o procedimento utilizado por ela. Então, o primeiro passo que ela usou foi o quê? A reflexão da figura inicial. E depois usou a translação, que foi a parte horizontal do pé tracejado para obter o pé final. Primeiro ela fez a reflexão e por último a translação. Então, primeiro a reflexão
e depois a translação. Agora, questão número 3. Com relação à figura, a imagem a seguir, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Caso sejam falsas, justifique sua resposta. Então, na primeira afirmativa, a figura 2 é obtida por uma translação da figura 1, com direção e sentido representados pela seta roxa. A seta roxa está indicando que seria para baixo, então, para a esquerda. Ela foi para a direita, então a primeira é falsa. Então, a gente vai ter que corrigir essa afirmativa. O que nós vamos escrever aqui? A figura 2 é transladada de acordo com a seta laranja e não de acordo com a seta roxa. Se ela fosse em direção da seta roxa, ela teria que ir para a direita. Então, vamos colocar a figura 2 é movida por translação de acordo com a seta laranja. Então, essa primeira é falsa. Na segunda afirmativa, está falando que a figura 3 é uma transformação combinada da figura 1. A figura 3 é uma transformação combinada da figura 1. Qual que foi a combinação que ela teve aqui? Girar, fez aqui por translação e depois por reflexão. Então, verdadeira. Então, aqui a gente vai colocar V. Terceira afirmativa. A figura 1 apresenta apenas um eixo de simetria. Figura 1 só tem um eixo de simetria? Ela não tem nenhum. Olha aqui para vocês verem, olha. Não tem como eu traçar um eixo de simetria aqui, ela não tem. Então, a figura 1, ela não tem nenhum eixo de simetria. Então, coloca falsa. Ela não apresenta nem um eixo de simetria. Não tem simetria nessa figura. Agora, a gente vai aqui para a próxima alternativa, que está falando, a figura 3 pode ser vista como uma rotação da figura 1. A figura 3 seria uma rotação da figura 1. Mesmo que eu girasse ela em 180 graus, eu não conseguiria aquela imagem ali. Então, ela não é uma rotação da figura 1. Então, aqui vai ser falsa. Como que é a justificativa aqui? Ela não é simétrica. A figura 1 não é simétrica. Então, não tem como sobrepô-la por meio de uma rotação. Não é possível sofrer uma rotação. Sobrepô-la por uma rotação. Então, a figura 3, ela é uma combinação de uma translação e uma reflexão da figura 1. Então, a figura 3, ela é uma combinação de uma translação e uma reflexão da figura 1. A questão número 4 mandou você recortar aquelas composições lá do finalzinho da sua apostila, lá no material de apoio, mas parece uns lagartos, né? Você vai compor uma figura usando todas aquelas formas. Um exemplo seria essa aqui, usando a vermelha, a preta e a rosa. Olha como que poderia ficar. Esse aqui seria um modelo da figura que você teria depois de compor o seu desenho. Você pode criar de outras formas também, usando a simetria de rotação, translação e reflexão. Igual o Escher. Esse quadro é do Escher.
A nossa capa de vídeo traz também para a gente um desenho desse, que foi composição do Escher. Você vai criar a sua com essas formas que você tem no seu material de apoio.